o direito ao 13º, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, ao seguro-desemprego. As outras formas de trabalho não têm esses direitos, não são protegidos. Nós estamos lutando hoje no Ministério do Trabalho para fazer uma legislação que estenda os direitos humanos do trabalho aos trabalhadores não assalariados. Eles também devem ter esses mesmos direitos. Mas enquanto isso não acontece, certamente isso vai ter que exigir legislação, que demora muito. Eu acho que os professores e os alunos deveriam explorar as 1000 oportunidades de criar o trabalho autônomo, individual, familiar, associado. Embora ele não tenha as proteções que tem o trabalho assalariado. O fato concreto é que as políticas macroeconômicas, as políticas de juros muito altos, de grande superávit primário, pagando uma imensa dívida pública, estão segurando o crescimento do Brasil. Eu lamento ter que dizer isso. Nós estamos hoje com o mesmo nível de desemprego no começo do ano. O ano passado, que cresceu mais, caiu. Caiu 20% o desemprego. Atualmente, nós continuamos por volta de 17%, 18%, 19% de desemprego nas nossas metrópoles. Então, ir atrás do emprego é muitas vezes ilusório. E o fato trágico é de que as pessoas ficam, em média, mais de um ano desempregadas até conseguir um emprego. Só tendo alguém que sustente. Os mais pobres não têm essa possibilidade de ficar 1 ano, 2 anos procurando emprego. Então, eu acho que a sala de aula é muito importante. Eu acho que os professores poderiam levar os alunos a fazer o tipo de reflexão que o Rodrigo mencionou na Escola de Informática e Cidadania. Ou seja, que necessidades existem, que oportunidades há dos alunos se organizarem de alguma maneira em cooperativas, associações e assim por diante e irem para a luta por conta própria. Professor Galdense queria comentar. Eu gostaria de comentar outro aspecto da desmotivação. O que eu tenho encontrado muito nos debates com professores e alunos é essa situação. Para que eu vou me esforçar, ficar 10 anos na escola, se meu irmão, meu pai, e, enfim, uma grande multidão está desempregada? E outro, para ganhar 300, 400 reais com a carteira, enfim. Eu acho que isto faz parte de uma deseducação que a sociedade fez com a ideia de que a educação por si, ela gera emprego. E isto é bastante recente, a ideia da educação como capital humano e agora a educação para a empregabilidade, eu acho que é uma deseducação. Nós estávamos conversando antes de começar esse programa, né, que quem gera emprego é a sociedade ou as pessoas se organizando. Então a educação é uma mediação importante, o conhecimento é importante, mas por si só ele não cria isto. A própria ideia de empregabilidade é uma falsificação. O Bourdieu, o sociólogo francês, dizia que é uma vulgata, porque acaba culpando a própria vítima. Eu estudei, ou não estudei, não vou conseguir chegar. Ou então eu encontrei, fiz o curso errado. E aí aparecem os mais diferentes oportunistas, oferecendo MBA em qualquer esquina, oferecendo cursinhos, e as pessoas vão atrás de um mal infinito. Virou um culto ao título até agora. Sem dúvida. Né? Existe esse culto ao título no Brasil agora? Então há que se desconstruir essa ideia, e a educação tem um papel importante, também na mediação do mundo do trabalho, mas não de ela criar por si só o emprego. Ela não é a galinha dos ovos de ouro. Há que se mudar as estruturas da sociedade, uma sociedade que gere emprego e renda, o que dê possibilidade, que financie esses pequenos empreendimentos. Enfim, eu acho que o povo gerencia, coordena, administra uma secretaria que tem esta perspectiva, né, de fazer com que o Estado possibilite a essas pessoas que buscam trabalho, se não têm emprego, que ela se torne viável. Rodrigo, fique à vontade. Nesses 10 anos de trabalho do CDI, mais de 600 mil pessoas de baixa renda participaram das escolas de informática e cidadania do CDI. E através de pesquisas externas, a gente percebe que 79% desses nossos alunos procuram a nossa escola de informática e cidadania com a esperança de conseguir um emprego. Então, eu sinto que para a gente que trabalha com inclusão digital, a gente tem aquele mito que a tecnologia... Isso, na verdade, é um mito até justificável na medida em que esses jovens de
baixa renda sabem que quando eles vão procurar um emprego, mesmo de posições muito, vamos dizer assim, simples, né, saber utilizar a tecnologia é um diferencial fundamental. Então a expectativa é altíssima. A tecnologia por si só já seduz os jovens de baixa renda, no bom sentido. A expectativa deles de entrando nas nossas escolas é conseguir um emprego. Como é que a gente regula essa expectativa? Um desafio que a gente tem que é muito interessante, e eu acredito que muitas escolas públicas no Brasil têm, nos grandes centros urbanos, como Rio e São Paulo, a questão do crime organizado, né? Por exemplo, vocês sabiam que uma noite de batalha contra a polícia numa favela carioca custa R$ 1.200 no bolso daquele jovem que vai servir como soldado. O trabalho de fogueteiro ou de olheiro custa R$ 300 a semana. Né? Qual é a expectativa, qual é o desafio, o interesse de um jovem de baixa renda trabalhar o mês inteiro, 8 horas por dia, para ganhar um salário mínimo? A gente precisa criar fatos positivos, exemplos éticos comportamentais nas nossas comunidades, para mostrar para esses jovens que vale a pena sim você seguir uma carreira positiva, construtiva, cidadã na sua vida. E não ir para um lado errado. A gente, na rede CDI, tem vários exemplos de jovens que eram soldados, né, do crime organizado e que em momentos críticos, por exemplo, um deles perdeu a mão em combate porque estava segurando uma granada, a granada explodiu na mão. Ele percebeu naquela noite que ele tinha que mudar de vida, senão ele poderia perder também a vida. Né? Então ele se matriculou na nossa escola de informática e cidadania, fez os cursos, se transformou em monitor e hoje ele é educador da nossa escola de informática e cidadania. A gente tem vários exemplos nesse sentido. Então eu vejo que é bastante desafiante essa competição que a gente tem, vamos dizer assim, do lado errado da nossa vida, e a escola é importante para criar essas bases, esses valores éticos fundamentais para a nossa vida. E não fazer uma pergunta para o Rodrigo? Aquela cooperativa que você mencionou de 50 jovens, acho que é do Morro dos Macacos. Do Morro dos Macacos, a Dinamicop. Perfeito. Eu só queria saber, você tem ideia de quanto que esses jovens ganham, em média? Olha, eu não tenho essa ideia, mas eles prestam serviços para várias empresas, para empresas públicas, privadas, e eles têm um salário em função desse trabalho. E isso faz com que a autoestima deles de fazer um trabalho cooperativo em grupo crie ali uma equipe, um time. Esse salário tem um outro valor também, outro valor, é o valor do esforço do seu trabalho. Né? Estritamente falando, não é salário, né? Não é salário. É uma retirada por conta do trabalho coletivo deles. Não, eu estava interessado porque você deu os enormes valores que você ganha indo para o crime. Certo. Aqui há contrapartidas, evidentemente. Exatamente. É uma vida digna, né? Viver, né? Claro. Mas eu posso levantar essa informação depois de passar para o senhor. Ok. Obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui para o professor Paul Singer. A Lina, do Tocantins, Palmas, diz que o senhor afirma no seu texto que a prática da economia solidária exige que as pessoas formadas no capitalismo sejam reeducadas e sugere mesmo que seja uma reeducação coletiva. Aí ela diz, considerando que nós, professores, não passamos por essa reeducação, como implementar de forma eficiente e eficaz a pedagogia da economia solidária? O que pode ser feito em relação à formação desse professor formado pelo e para o capitalismo? Olha, é uma pergunta extremamente inteligente e acho que eu não sei responder, viu? Porque o que eu digo no meu texto é de que você aprende a ser solidário, você aprende a ser associado, a ajudar-se mutuamente na prática. Isso não dá para aprender no quadro negro em abstrato, porque é um comportamento coletivo. Você não pode ser solidário se o outro lado não é solidário com você, quer dizer, é em grupo e na prática que você aprende isso. E a professora pergunta muito inteligentemente, mas nós não fomos educados assim, nós fomos educados, todos nós, para competir desde a escola, ser o primeiro aluno ou o segundo, não repetir, e na família também se usa o bom para comparar com o menos bom, essa coisa toda. O perdedor, o vencedor, que é muito Exatamente. Da cultura americana, né? O loser. Está muito forte aqui também. Agora, o que eu posso responder a ela é de que há que improvisar, quer dizer, há que tentar organizar grupos, eventualmente nos próprios educadores, se tiverem interesse, formar. Existem cooperativas de educação, tá certo. Existe isso, cooperativas de professores que dão aula, como as escolas de informática e cidadania certamente são escolas cooperativas também, ou não são?
São escolas informais, mas criadas em parcerias com organizações comunitárias. Agora, existe mensalidades simbólicas, né, o que fazem com que os educadores, sendo jovens da própria comunidade, eles tenham uma receita, uma renda, fruto do trabalho, né, e o pagamento dessa mensalidade. E hoje são mais de 1.700 educadores que nós temos na nossa rede. Tá certo. Bom, depois do intervalo, vamos conhecer uma experiência de economia solidária. Salto para o Futuro volta em instantes. O acúmulo de lixo afeta muitas cidades, principalmente